nome é Ana Paula, trabalho aqui no DHPP, estou atuando no núcleo de feminicídios durante essa semana, quando aconteceu esse fatídico caso, e desde então empreendemos todas as diligências e recursos deste departamento para o fim de esclarecer o delito da melhor forma e o mais rápido possível, de forma diligente. E com base nisso, empreendemos aí buscas por câmeras, por oitivas de testemunhas, as diligências que comumente são realizadas aí pela equipe de investigação durante todo o trâmite investigativo. E isso foi feito durante essa semana. Como o doutor Álvaro bem disse, essa prisão é uma prisão temporária indispensável, a nosso ver, para as conclusões do inquérito policial. E, ao final, com o relatório do inquérito, poderão ser esclarecidas todas as circunstâncias do cometimento desse crime de homicídio, de feminicídio, no caso, o que se apresenta no momento, em razão, em face aí da professora que atua numa escola particular aqui de Belo Horizonte, cujo corpo foi encontrado no dia 20 desse mês. Quem foi preso, foi o suspeito, que é filho da vítima, e a suspeição recai em decorrência de todas essas investigações, e para a proteção das diligências que estão sendo realizadas, o resguardo de tudo aquilo que tem sido feito, fez-se necessária a prisão neste momento, e inclusive ele confessou os fatos nessa ocasião. O que ele fala? Ele agiu por quê? Então, a gente ainda depende de muitos laudos periciais para esclarecer todas as causas, circunstâncias, a causa da morte propriamente dita. Isso tudo a gente precisa de que esteja materializado ali nos autos, por meio de laudos periciais, para que a gente consiga esclarecer tudo que está sendo feito. Mas são questões aí que vão ser apresentadas à medida que a investigação for avançando. Então, a participação no crime, o que a gente tem até agora, ele agiu sozinho, não tem aí nenhuma outra pessoa envolvida nessa cena até o momento. E teria sido aí discussões, que teriam uma discussão acalorada nesse dia, na verdade no dia 18, que foi na sexta-feira. Foi quando houve uma discussão acalorada entre eles por questões financeiras, já que ele se encontrava com muitas dívidas e, em razão disso, ele afirma que estava atordoado com tudo isso, participava de jogos na internet, de apostas. Então, assim, são questões que levaram a um colapso financeiro dele. E esse colapso estaria causando aí diversas discussões entre eles, e ele alega que teve um surto no momento, e esse surto, em decorrência do que evoluiu a discussão, ele acabou ocasionando. Sim, ele afirma que foi dentro de casa. Como eu disse, a gente ainda não tem a causa-morte, a necrópsia não está concluída, então não temos isso de forma materializada tecnicamente. Ele informa que quando as discussões avançaram ali e eles se levantaram e um foi ali em direção ao outro, ele acabou realizando o enforcamento. Ela se encontrava com a mesma roupa que ela estava ali em casa durante todo o dia. E assim, o que as investigações avançaram até o momento não tem nada que indique nenhum tipo de violência sexual, nada nesse sentido. Não foi encontrado nenhum laudo pericial que indicasse que teve algum tipo de abuso. Você tem que entender, só para ajudar a doutora Ana Paula aqui, que quando a polícia inicia uma investigação, ela parte de várias linhas investigativas, tá? Então, quando se parte inicialmente de linhas investigativas, tendo em vista aquilo que foi se apurado no local de crime e aquilo que foi visto pela perícia criminal, você cria uma, duas ou três linhas. Uma mais forte, uma mais fraca. Tínhamos uma linha mais forte por uma questão de interpretação pela experiência policial, e essa linha se confirmou, tá? Então nós tínhamos várias possibilidades. Inclusive a própria imprensa inicialmente colocou várias cogitações, a gente trabalha com essas cogitações, sempre vindo de uma linha investigativa mais forte. Se finaliza ela, você passa para a segunda linha, assim que faz uma investigação. E desde o início, por tudo que se for apurado pela equipe de local, que é uma questão de sigilo de investigação, criou-se uma linha dentro da delegacia de feminicídio
que essa linha inicialmente já foi confirmada por toda a investigação. Isso tudo vai ser confirmado e, como disse por senhores, nós temos algumas informações. A gente não pode falar inicialmente porque isso tem que ser confirmado oficialmente. Se alguém diz que tem um seguro, eu preciso que o banco nos informe desse seguro. Ah, aqui tem uma dívida bancária, eu preciso que o seguro nos informe. O que ele disse para a gente, que é só aquilo que a gente pode afirmar agora, nesse momento, é que realmente ele estava com algumas dívidas e alguns problemas por causa desse jogo. Mas essa informação concreta a gente só pode dar no que está materializado na investigação policial e confirmado. Ele morava com a mãe, ele trabalhava, mas Sim. morava com a mãe, ele dependia dela. Não. Inicialmente ele tinha seu próprio trabalho, tá? Tinha seu próprio salário. Ele era, sim, um funcionário contratado do governo de Minas, não era funcionário público, mas era contratado do governo de Minas e exercia sua própria profissão. A mãe trabalhava, ele trabalhava e cada um com a sua própria renda, morando todos os dois no mesmo residência. Assim que o laudo ficar pronto, nós vamos ter tempo de morte, causa-morte oficial e a gente pode afirmar tecnicamente todas essas informações. Ele disse, né, pelas suas próprias informações, que ele saiu de casa com o carro da mãe, né, foi até o local dos fatos, deixou o corpo da mãe e depois voltou para sua residência. A gente tem que levar em consideração que o corpo dela ficou de sexta-feira até domingo num local lá aberto, né, a tudo e tudo mais, mas os laudos que a gente tem até o momento, nada indica violência sexual. Toda prisão, quando ela caciona, tem um pouco de tensão, né, no momento da prisão. Foi uma prisão tranquila, tá? Ele em momento nenhum ele reagiu, em momento nenhum, né? A família ficou um pouco ainda desorientada, porque penso eu, uma questão pessoal, os familiares não estavam acreditando naquela prisão, que até então ele era até um contribuinte para a investigação, né? E aí tem uma tensão inicial, que é padrão da atividade policial, sem grandes problemas. Efetuamos a prisão, ele não resistiu, veio com a gente, esperou o momento de busca, veio para cá, aceitou fazer a confissão, quis fazer. Posso dizer que assim que ele chegou, ele se predispôs a contar a verdade, por isso espontânea vontade, e isso pode ser um arrependimento, mas eu não consigo afirmar psicologicamente se seria. Ainda trabalhamos com as duas possibilidades. Ou que o fato, em decorrência da briga inicial, gerou estopim, ele resolve praticar o crime e depois tenta minimizar a consequência, primeira possibilidade. Segunda possibilidade, que foi premeditado, tá? Trabalhando com as duas ainda, uma mais forte do que a outra, mas ao concluir as investigações vai ser devidamente esclarecido. Ele alega, e também, né, pelos algumas entrevistas que fizemos com pessoas que foram com ele, que essa viagem já estava previamente agendada aí há algum tempo, mas isso tudo, essa viagem à Serra do Cipó ocorreu após todos os fatos. Os fatos aconteceram antes disso. Ele foi para a Serra do Cipó, conforme ele fala, né, desde lá do Redes, por volta de 8h20 da noite. E neste momento, o corpo dela já se estava onde foi encontrado, muito provavelmente é o que ele diz. Assim. Os fatos, gente, tem que pensar que nós temos exatamente 5 dias de investigação. Qualquer coisa que falar agora, nós vamos premeditar os fatos e podemos correr o risco de dar informação não correta. Continuaremos, né, com as diligências investigativas para o fim de concluir da melhor forma o relatório, com todas as causas, circunstâncias, qualificadoras, tudo aquilo que for apurado durante a investigação e principalmente aí com a conclusão também de todos os laudos periciais que vão materializar, né, muitas questões técnicas aí que a gente tem discutido nesse momento. O prazo da investigação após a prisão temporária são 30 dias, prorrogável por mais 30, tá? Então, com certeza, a Polícia Civil vem desempenhando todo o trabalho necessário para isso. Nós estamos com apoio tanto de todo o departamento, como também da chefia da Polícia Civil. A SPTC vem nos dando um apoio perfeito no caso. Acredito, sim, que todos os laudos irão finalizar dentro desse prazo. Tem um amigo da vítima que prestou o depoimento e sinalizou, né, essa questão dessas questões financeiras aí, que teriam havido algumas discussões entre eles por essas questões financeiras, mas ninguém em nenhum momento apontou nessa suspeição de forma direta e real. Isso tudo foi por meio da nossa investigação ali, de local e de tudo aquilo que foi colhido ali durante esse período. Mas todas as imagens são posteriores à ida dele para Serra do Cipó. Nós arrecadamos imagens anteriores desse horário de 8h20 da sexta-feira. Gente, as imagens, elas serão divulgadas posteriormente. Eu preciso que os senhores tenham calma, porque ainda se tem 30 mais 30 dias de investigações. Entendo a parte de vocês, mas algumas informações elas ainda são sigilosas e podem atrapalhar esse passo. Temos imagens, não serão citadas,
não serão divulgadas nesse momento. A versão dele somente, que a levou no porta-malas. Tá?